Credibilidade. Hoje em dia todo mundo fala sobre credibilidade, principalmente quando vão falar de políticos. As pessoas costumam criticar os partidos, costumam criticar as pessoas que prometeram alguma coisa e não cumpriram. Nessa época de eleição, sempre acontece muito questionamento e muita crítica com relação à credibilidade. Agora, infelizmente, nós temos percebido que existem diversas pessoas decepcionadas com a obra de Deus por causa da falta de credibilidade. Eu anotei aqui alguns tópicos, não é, sobre essa realidade muito triste que está acontecendo atualmente. Existe uma frase muito comum que diz que não existe igreja perfeita. Essa frase, é lógico que ela é uma verdade, porque a igreja é formada de pessoas e não existem pessoas perfeitas. Todos são pecadores, todos cometem erros, todos estão caminhando em busca da santidade. Então realmente não existe igreja perfeita. O problema é quando essa definição ela se torna muito ampliada e passa a proteger tudo e a todos. Ou seja, existem absurdos, existem condutas que são inaceitáveis e aí a pessoa se protege dizendo não existe igreja perfeita. Mas quando a gente coloca o nome de Deus em qualquer coisa, isto é muito importante, de grande responsabilidade. E quando você diz obra de Deus, maior a responsabilidade. Porque esta obra de Deus envolve pessoas, pessoas pelas quais Jesus morreu, que custaram um alto preço. E essas pessoas estão cansadas de decepções na vida, não só, como eu falei, em política, mas decepções pessoais, decepções em amizades. E essas pessoas buscam na igreja um local onde elas não se decepcionem. Um local que, como ela segura a Bíblia na mão, né, o porta-voz da igreja sempre mostra a Bíblia e diz a Bíblia é a verdade, nós somos defensores da verdade. Essas pessoas esperam que exista um mínimo de bom senso, um mínimo de lógica, não é? De relacionamento entre igreja e verdade na prática, não apenas na teoria, não apenas na pregação. Não é? A palavra de Deus ela é muito clara em diversos aspectos. É claro que existem pontos doutrinários que são difíceis de se entender, que são complicados para a compreensão humana, porque a nossa mente é limitada. Mas existem muitas coisas que são facilmente compreensíveis. E hoje em dia, isso é realçado, principalmente em um assunto que está sempre na mídia, que está sempre na imprensa, quando o assunto é crente, quando o assunto é igreja evangélica. Esse ponto crucial, que é explorado, que é badalado, que é criticado, chama-se a relação da igreja com os seus membros no que diz respeito ao dinheiro. O dinheiro hoje em dia, ele pode haver um escândalo na política com relação a dinheiro, a imprensa denuncia, pode haver um escândalo em alguma empresa, em algum banco, em alguma coisa, a imprensa denuncia. Mas ela denuncia como algo reprovável, mas que as pessoas já estão acostumadas como fazendo parte da vida normal. O grande problema da igreja, o grande problema disso daí com a igreja, é porque a igreja, como apresenta-se ao povo como baluarte da verdade, como defensora da verdade, não é? O pastor apresenta-se como embaixador de Cristo, ou seja, a igreja seria uma embaixada do céu na terra. Então, nesse caso, já se torna inadmissível que essa conjuntura apresente escândalos com relação à verdade, que ela apresente escândalos que decepcionem os seus membros, decepcionem aqueles que estão de fora. Isso não pode ser aceito, porque isso é um verdadeiro contrassenso. Alguém que defende a verdade, mas de fato não pratica a verdade. E com relação a dinheiro, recentemente, nós apresentamos um trabalho que foi divulgado pela mídia evangélica, já tem mais de 7.000 visitas, onde está armazenado na internet o texto. Foi feito um trabalho sobre dízimo, muito claro, muito simples, mais objetivo, bem fundamentado. E eu considero já algo já superado esse assunto, porque milhares de pessoas acessaram, mais de 7.000 pessoas, algumas centenas me solicitaram por e-mail, porque quem não viu esse estudo pode pedir para o e-mail dízimo@hotmail.com, dízimo sem acento, que e-mail não se usa acento.
E muitos mandaram e-mail para dízimo@hotmail.com e eu mandei algumas centenas, além dos 7.000 que foram consultados na internet. E nesse prazo, nesses meses, ninguém em todo o Brasil contra-argumentou, fez algum comentário fundamentado na palavra, de que estava errado, de que aquilo era heresia. Ou seja, eu já posso considerar como um fato superado e compreendido por muitos. O grande problema hoje em dia, que causa um desconforto, que causa uma situação esquisita, estranha, é o fato de que alguns líderes, né, e isso eu digo porque os liderados chegam até nós, alguns líderes tomam conhecimento da existência desse trabalho, tomam conhecimento da verdade, têm a oportunidade de conhecer, assim como os seus liderados. Os liderados aprendem a palavra de Deus, aprendem a doutrina, compreendem e entendem o sentido real da mordomia cristã na nova aliança. Mas eles ficam escandalizados, e aí é onde nós voltamos para o tema, né, dessa nossa conversa, ficam escandalizados porque os líderes parecem que fazem ouvidos de mercador para a verdade. E eles nos questionam. Nós já sabemos como deve ser, né? E por que porque o líder não se posiciona de forma correta? Porque ele não toma uma postura bíblica? Porque ele não muda a sua conduta doutrinária? Só nos resta dizer que cada um há de prestar contas a Deus individualmente. Eu vou prestar contas a Deus, aquela pessoa que está falando comigo, e o líder dela também irá prestar contas a Deus individualmente. O grande problema, a grande preocupação, é porque essa atitude põe em xeque a credibilidade da igreja. Você convida alguém para a igreja que já está a par do assunto, que já tem um conhecimento, e ele chega ali aliviado, encontrei um local onde a verdade é pregada, onde a verdade é vivida, e ele encontra posicionamentos absurdos com relação a isso. Posturas agressivas, com chantagens emocionais, não é? Existe uma prática que seria uma pressão branca, a gente poderia dizer uma pressão subliminar, oculta, que é o fato de se usar envelopes para que você se identifique quanto você está dando, com relação a quê. Isso não tem nenhuma fundamentação bíblica, você ter que dar alguma coisa para Deus e se expor ao homem. Você está colocando o homem na tentação de adular, de tratar bem aquele que ele sabe que vai dar muito e de criticar ou de não tratar bem aquele que dá pouco, aquele que não usa aquele mecanismo, ou seja, não se identifica, ele não sabe se está contribuindo ou não. Ou seja, existem essas coisinhas que causam desconforto, tanto nos membros, como em pessoas esclarecidas, que vêm frequentar, que vêm esperando receber uma palavra de Deus, vêm esperando receber um alívio por ver tanta decepção, tanta coisa ruim no mundo, e ele espera que a igreja seja um local de alívio, um local onde a verdade, se não está sendo cumprida em toda a sua inteireza, porque não somos perfeitos, mas ela é perseguida, ela é defendida, né? Existe também uma postura que deixa as pessoas tristes, escandalizadas, magoadas, é a arrogância, a prepotência, né? O orgulho de alguns que exercem um cargo de liderança e que mesmo quando confrontados com a verdade, querem colocar uma blindagem, querem se blindar e dizer não desço do meu pedestal, não vou mudar. Não é? São aquelas pessoas que quando fazem alguma coisa errada, quando magoam alguém, não têm humildade para pedir perdão, para se retratar. Chegam até a criticar alguns que fazem isso, né? E isso causa um escândalo, isso causa uma postura até de revolta. Por isso que tem tanta gente, essa é uma das causas de ter tanta gente hoje que não quer passar na porta de igreja. Muitas vezes o pregador diz assim, essas pessoas estão desorientadas, essas pessoas estão sem norte, estão erradas porque não querem congregar. Mas eles precisam fazer uma autoanálise de como o sistema eclesiástico está funcionando. Como a mensagem bíblica da verdade está sendo posta em prática ou não. É necessário que haja um exame, da mesma forma que tem na ceia, examine-se o homem a si mesmo, né, e tome a ceia. É necessário que os líderes façam um autoexame, olhem para o próprio umbigo e saibam reconhecer quando estiverem errados, quando precisarem mudar, para que a credibilidade da obra de Deus seja preservada, para que a credibilidade da obra de Deus esteja aos olhos claros das pessoas, para que as pessoas que são às vezes questionadas a investir e a contribuir na obra, que é correto, nós temos que sustentar a obra, mas que elas sejam respeitadas em receber uma prestação de contas. Lá na monografia eu cito que Paulo recebeu uma grande quantidade de
de ofertas para levar para cristãos carentes. E ele teve o cuidado de levar pessoas juntos para acompanharem o destino daquelas doações e darem satisfações. É necessário que haja uma transparência, que haja uma prestação de contas, que as pessoas tenham noção de quanto entrou, para onde foi. É necessário que haja um planejamento na organização, né? Uma previsão de receitas, e aí as pessoas possam opinar sobre o possível uso da verba que sobrar, do excedente, depois de se retirar as despesas básicas da obra. Por quê? Porque só assim as pessoas estarão congregando, estarão, como dizem as empresas, vestindo a camisa, se sentindo parte. Não são apenas cobradas, mas elas estão construindo algo em conjunto com outros, em conjunto com a liderança. Elas estão fazendo parte de uma construção do reino de Deus na terra, participando, mas recebendo o retorno, né? Recebendo o respeito. Olha, você investiu o seu suor, foi duro de conseguir aqui esse recurso, você investiu não, mas está aqui. Onde é que nós podemos colocar isso? Você tem alguma opinião, alguma sugestão, né? Como nós usarmos esse recurso? Ou mesmo se não houver oportunidade, porque às vezes essas reuniões realizam-se nas igrejas que o fazem, realizam-se de forma anual, mas no dia a dia dá uma satisfação mensalmente, nós arrecadamos isso, o destino foi esse, o destino foi aquele, para que haja o respeito, para que a credibilidade da obra de Deus seja preservada. Chega de abusos, chega de escândalos, né? As pessoas precisam encontrar na igreja a igreja que ela prega que é, porque as pessoas já estão cansadas de hipocrisia, de uma mensagem falsa, seja de algum político, seja da sociedade como um todo. E a igreja é para ser um amparo, é para ser o porto seguro dessas pessoas. Infelizmente, às vezes por orgulho, por vaidade, por falta de fé, por prepotência, por arrogância, alguns insistem em bater a cabeça na parede e dizer não, 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 daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não mudo, né? E com isso, quem é prejudicado é a obra de Deus como um todo. Essas pessoas vão prestar contas a Deus. Só que o fato delas prestarem contas a Deus não muda o mal que elas estão fazendo a muitas pessoas. Muitas pessoas que hoje não querem nem congregar, como eu já falei, e tem um verdadeiro abuso de passar em uma calçada de uma igreja. Então é necessário que a igreja repense as suas posturas, é necessário que haja humildade cristã, não basta apenas pregar que Jesus lavou os pés dos discípulos em uma atitude de humildade. É necessário que se viva uma vida de humildade e saber reconhecer, errei, me perdoem, o rumo aqui estava inadequado, vamos orientar o nosso rumo para agradarmos a Deus, para atendermos a palavra de Deus, e assim a obra de Deus terá a credibilidade que o mundo espera dela. E nós teremos menos feridos em nome de Deus, nós teremos menos pessoas afastadas da igreja por culpa de homens, por culpa de instituições que não têm cumprido o seu papel. E que Deus nos abençoe.